Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, gravando aqui também externamente, né? Para vermos se fica bom, se fica diferente, se fica provável, se as pessoas gostam, né? Então vamos lá. Qual é o assunto que nós vamos falar hoje? Vamos falar de aparições e assombrações? Vamos falar sobre esse assunto? Então roda a vinheta aí e vamos comentar sobre esse assunto. Aproveitando que eu estou aqui na minha cidade, que é uma cidade histórica, estou aqui em um dos piers do centro histórico, né? Vamos falar sobre esse assunto de aparições e assombrações. Mas, Anderson, qual é a diferença de uma aparição e de uma assombração? Veja, a assombração, ela parece uma gravação. É uma figura, ela é como um holograma, é um resquício de uma energia, como uma gravação. E aí onde você vai em lugares antigos, como por exemplo, esses casarões lá do século passado, onde pessoas muito antigamente moravam, ou como outras casas, como você vê lá atrás, né? Muito antigas, e as pessoas falam, mas será que nessa casa tem uma assombração? Né? Então veja, a assombração, ela é como essa gravação, ela é como esse resquício de energia. Ou seja, ela foi tão impregnada por um hábito, um costume, um tipo de sofrimento, um trauma, e aí onde isso acontece. E aí as pessoas relatam que, por exemplo, numa casa muito antiga, isso existe em muitas cidades por aí, histórias, que, por exemplo, numa casa antiga como essa ali atrás, não estou dizendo que ele tem, né? Não é bem isso, estou dizendo que é possível acontecer e existem cidades que têm essas histórias. As pessoas falam assim, olha, por exemplo, na janela daquela casa, todos os dias à meia-noite, aparece uma mulher de branco na janela com uma vela na mão. E aí todo mundo conta essas histórias. Tem cidades que é em cemitério, tem cidades que é em pequenas casas, e construções, túneis, coisas do tipo, casas abandonadas, né? E essa assombração acontece ali. Qual é a característica da assombração? Ela parece uma gravação, ela é meio diáfana, ela parece meio transparente, tipo histórias de fantasmas, né? E você não consegue conversar com a assombração. Muitas vezes existem relatos das pessoas dizendo que passaram ao lado da assombração, ela simplesmente te ignora. Por quê? Ela não pensa, ela não tem inteligência, ela não troca informação com você diretamente, tá? Porque, como eu falei, ela é um resquício de energia, ela é como se fosse uma fita gravada, um vídeo tocando ali, só que parece um holograma. E pode ser até bem realístico, mas tem essas características fantasmagóricas, né? E isso existe sim, as pessoas relatam por aí, a parapsicologia estuda muito. Inclusive eu estou explicando para você na visão dos estudos da parapsicologia, do sobrenatural na parapsicologia. E aí você me pergunta, mas Anderson, você falou para mim de aparição, qual é a diferença então? Existe a aparição. A aparição é diferente sim. A aparição ela não é como uma gravação. A aparição ela tem vida, ela pode aparecer, sumir, ela pode conversar com você, aparecer na sua frente e trocar uma informação. E isso que é uma aparição. Tá? E tem inteligência esse tipo de efeito? Sim, esse tipo de efeito ele tem inteligência. Sim, uma aparição pode conversar com você, pode trocar ideias com você. E aí talvez você se pergunte, mas o que é exatamente então essa aparição que surge e troca ideias comigo? É o que as pessoas chamam de espírito, alma, espírito, né? Que aparece e consegue trocar ideias conosco. Então isso é aparição. A aparição tem inteligência, ela pode falar com você, e a assombração não. Ela é uma gravação, ela pode ser meio transparente, ela não tem inteligência, ela pode até passar através de você. Então veja que é bem diferente as duas situações. A assombração não tem inteligência, ela é como uma gravação, e a aparição sim, ela é um espírito, ela tem inteligência, ela pode aparecer num lugar ou em outro. A assombração, ela está geralmente ligada a um local. Então, por exemplo, a assombração ela pode estar numa casa antiga, abandonada, um lugar assim, e ela não sai dali.
ela não se move dali. Por quê? Porque ela está ligada à história daquele lugar. E a aparição não. A aparição ela pode te acompanhar e aparecer em outros lugares. Então isso é muito variável. Então viram que interessante que é, na visão da parapsicologia, esses dois tipos de eventos, existem muitas histórias, né? Muitas histórias por aí. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma história de assombração. Dizia-se que numa rua aqui, que a gente chama de Rua 10, né? Rua Márcio, que na verdade é Marcos Gersen, se eu não estou enganado, né? Que aparecia uma carroça andando naquela rua e subindo a rua, e a carroça era guiada por mula sem cabeça, ou cavalo sem cabeça, uma coisa assim. Mas veja que isso era um efeito que não interagia com ninguém. Então era uma assombração, né? Era uma assombração, aquilo surgia ali e não se tinha efeito nenhum. Tá? E é claro que podem existir muitos outros casos. Aí as pessoas contam aleatoriamente os casos de aparição, porque eles são variáveis, ele não é sistemático como a assombração. Ele aparece aqui e ali, a aparição pode aparecer na sua casa hoje, pode acontecer uma aparição. Tá? Então isso é bem variável, não tem uma, como é que eu vou dizer, não precisa ter tido nenhum evento especial para isso acontecer. A aparição é simplesmente um espírito que surge e pode trocar ideias com você. Então viram que interessante nós estudarmos esses aspectos diferentes, né? É claro, existem outros efeitos para quem estuda a doutrina espírita, que são efeitos de materialização. A materialização já é uma outra coisa, que não vamos adentrar muito nesse vídeo. A gente tem até vídeo no canal sobre materialização, que envolve ectoplasma, envolve outros espíritos operando, talvez tenha o envolvimento de médium doando ectoplasma. Aí são outras situações. Mas nós falamos aqui nesse vídeo sobre esse efeito interessante da assombração e da aparição. Você já viu uma assombração? Você já viu uma aparição? Então, de repente, você pode contar história, mandar para a gente, interagir na nossa live às terças-feiras e contar sobre o que você viu. Então, um grande abraço, muita paz, muita luz, até o próximo vídeo.